bem-vindos à nossa aula de História do Nono Ano. Eu sou o professor Marlon, junto comigo, com você, tá aqui o Ezion, dê um oi para ele, e nós vamos juntos relembrarmos como ficou o mundo depois da Primeira Guerra Mundial. Ainda vamos relembrar essa questão da origem dos conflitos entre Israel e Palestina, que começaram aí no século XX, também depois da Primeira Guerra Mundial. Então, se você está com o seu caderno, localize os textos onde você estudou estes assuntos, volte lá para anotar mais algumas informações ou anotar novas informações, tudo que for importante para você continuar seus estudos. Combinado, bebê? Então, localize a matéria que nós vamos estudar muito o que aconteceu pós Primeira Guerra Mundial. E por falar nisso, duas perguntas sobre a guerra para te ajudar a refrescar a memória. Primeira delas, você lembra qual foi o evento que iniciou a guerra, a Primeira Guerra Mundial? O evento que marcou o início. Segunda questão, você lembra qual grupo de países venceu a Primeira Guerra Mundial? O evento, claro que você lembra, o assassinato do príncipe do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, no dia 28 de junho de 1914, em Sarajevo, na Bósnia, que foi feito por nacionalistas sérvios. Um mês depois, desencadeou-se a Primeira Guerra Mundial. Que grupo de países venceu a guerra? O grupo conhecido como Tríplice Entente, ou como eles se chamavam de Os Aliados. Venceu a Tríplice Aliança, ou Potências Centrais. Esses foram derrotados. Ok? Dê uma analisada aqui junto comigo nessa informação de novembro de 2018. Líderes mundiais celebram em Paris os 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial. Então, em novembro de 2018, o mundo celebrou 100 anos do fim da guerra. Você acredita que nesses últimos 100 anos que a guerra acabou, a humanidade compreendeu o horror da guerra? A humanidade conseguiu entender o quanto uma guerra é ruim, quanto uma guerra causa de prejuízos, de mortes e todo o terror dela? Você acredita que nos últimos 100 anos a humanidade compreendeu isso? Ou ela ainda está muito longe dessa compreensão e as guerras continuam acontecendo? Outra questão para nós vermos aqui, ó. Leia essa notícia. Bombardeio israelense após lançamentos de foguetes em Jerusalém mata 20 em Gaza. Essa notícia que é de maio de 2021, quando os confrontos voltaram a acontecer entre israelenses e palestinos. Esses confrontos parecem estar longe do fim. Compreender, aliás, o histórico dessa disputa pode ajudar, sim, a encontrar um caminho para a paz. Entendermos onde está a origem do problema pode nos ajudar a descobrir a solução para este problema, e a gente vai tentar relembrar a origem desse conflito entre israelenses e palestinos lá no Oriente Médio. Falando sobre o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha assinou a rendição incondicional, ou seja, sem colocar nenhuma outra condição, apenas se rendeu, no dia 11 de novembro de 1918, consequentemente, vitória dos aliados, ou Tríplice Entente. O uso de aviões, o uso de canhões, de tanques, de gases venenosos, contribuiu para um aumento absurdo da capacidade de matar e destruir. A Primeira Guerra Mundial mostrou isso claramente, como o ser humano evoluiu na questão de conseguir matar mais e destruir mais. Toda a tecnologia, a engenharia envolvida na guerra, contribuiu para esse aumento absurdo dessa capacidade de matar e de destruir. Como, por exemplo, você vê nessa imagem da Bélgica, em 1917, essa paisagem na sua tela. Destruição total, morte total. A natureza, o mundo sofrendo junto com a humanidade nos confrontos da Primeira Guerra Mundial. Essa que é uma foto que é absolutamente assustadora para um contexto de guerra. Falando sobre as vidas, cerca de 10 milhões de mortos a Primeira Guerra deixou como saldo. E ainda cerca de 20 milhões de mutilados e dezenas de milhares de órfãos e de refugiados, pessoas que perderam suas casas, perderam seus países. Como a guerra afetou gravemente a humanidade e matou tanta gente. Inclusive soldados. Essa cena te mostra muito isso de soldados
britânicos, soldados ingleses feridos em 1916 e a expressão deles aí de dor, de sofrimento. Então, afetou civis e militares igualmente. A guerra afetou a humanidade. Atividade para você, leia comigo esse texto. O desenvolvimento da industrialização europeia deu suporte para esse espírito, trazendo novidades importantes também para a produção de armas. Então esse espírito de destruição foi muito ajudado pela Revolução Industrial e pelas melhorias tecnológicas. Quais as principais novidades entre as armas e equipamentos usados na Primeira Guerra Mundial? Lembra? Principais novidades entre as armas usadas aí na Primeira Guerra Mundial, essas novas tecnologias, esses novos equipamentos. Nós temos aí como início de destaque as armas de repetição, como a metralhadora. Rifles e canhões ficaram muito mais precisos também. Automóveis, aviões, submarinos, tanques, gases venenosos, entre outras tecnologias, também contribuíram muito para o desenvolvimento da guerra, mas para o aumento da capacidade de matar e de destruir que a guerra tanto causou. Acabou a guerra, tratados pós-guerra, decidir como vai ficar a situação, principalmente da Europa pós-guerra, mas do mundo como um todo. O Tratado de Versalhes, assinado lá na França no dia 28 de junho de 1919, mais discutido desde janeiro até junho deste ano, decidiu a paz dos vencedores, como ele ficou conhecido. O lado que venceu a guerra estabeleceu quais seriam as condições de paz para o mundo. E estabeleceu que a Alemanha era a culpada pela guerra e, por consequência disso, a Alemanha foi o país mais punido pós Primeira Guerra Mundial.
foi punido militar e economicamente. Perdeu colônias, cedeu territórios, entregou minas de carvão, teve restrição a equipamentos militares. O exército alemão, por exemplo, que na Primeira Guerra Mundial chegou a passar de 3 milhões de soldados, caiu para menos de 100 mil soldados por imposição do Tratado de Versalhes, que teve aí como um dos objetivos humilhar a Alemanha. A Alemanha foi quem mais perdeu militar e economicamente. Ainda foram assinados outros tratados sobre questões de fronteiras, criação de novos países, estabelecer aí os limites da Europa. Houve o desmembramento do Império Austro-Húngaro, ou seja, ele foi despedaçado, desmembrado. Novos países se formaram. E esse acordo foi feito no Tratado de Saint-Germain. Surgiram países como Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Áustria e Iugoslávia. Ainda o Império Otomano, também junto com a Alemanha e junto com o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, também derrotado na guerra, também foi desmembrado em vários outros países independentes. Portanto, os impérios sumiram da Europa depois da Primeira Guerra Mundial. Observe bem esse mapa que eu vou deixar na tua tela aí por um tempo. Observe bem ele, compare o mapa da esquerda antes da guerra com o mapa da direita da Europa depois da Primeira Guerra Mundial. Compare bem os dois, analise bem esses mapas. Quais mudanças é possível apontar?
deu tempo aí de você ver a diferença entre os mapas antes da guerra e depois da guerra. Que diferenças você pôde apontar? A gente pode colocar que houve o desmembramento de 3 grandes impérios. O Império Alemão, que havia antes da guerra, a Alemanha, como o imperador Guilherme II renunciou, passou a ser uma república, acabou o Império Alemão, que perdeu suas colônias, minas, territórios e tudo mais. Houve ainda o desmembramento do Império Otomano e do Império Austro-Húngaro. Então, os derrotados da guerra sofreram muitas punições. Ainda, a Rússia perdeu territórios porque ela assinou para a Alemanha a sua rendição ainda. Ela se rendeu no final de 1917 e assinou essa rendição no início de 1918, perdendo territórios. Então, houve várias mudanças de território na Europa em relação ao que era antes da Primeira Guerra Mundial. Para a nossa próxima parte da aula, a Palestina, um território que fica no Oriente Médio, ali no limite do mar Mediterrâneo. Então, na Palestina, cercado por Egito, Jordânia, Síria, Líbano, exatamente nessa região do Oriente Médio, nós temos a Palestina. Para resolver problemas de ocupação dessa região da Palestina, problemas que havia entre judeus e árabes, em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas, a ONU, criou um chamado Plano de Partilha da Palestina. E aí, com essa ideia, resolveria-se o problema de ocupação. Palestinos ficariam em qual território, os israelenses em qual território, os judeus. Então, criar 2 estados, Israel e Palestina. O mapa aqui mostra esse plano da ONU para a criação dos estados de Israel e da Palestina. Em laranja, Israel, em amarelo, a Palestina. Jerusalém, cidade sagrada tanto para os muçulmanos quanto para os judeus, ela seria uma cidade de administração internacional onde todos então poderiam usar. Essa era a ideia. Em 14 de maio de 1948, imediatamente aí no ano seguinte ao plano, o Estado de Israel foi criado. Porém, o Estado palestino não foi criado. Então, o plano não se cumpriu integralmente. Desde então, existem guerras entre árabes, palestinos e os israelenses, os judeus. Principais motivações desses confrontos: a disputa por terras cultiváveis e a disputa por recursos hídricos, água nessa região. Ainda, disputa por controle de áreas petrolíferas e as divergências entre muçulmanos e judeus, as divergências religiosas entre os grupos. São as principais motivações para os conflitos. Muitas tentativas de acordo de paz desde então fracassaram. Tentou-se muitas e muitas vezes um acordo de paz, estabelecer a paz na região, que fracassou, com destaque para o Acordo de Oslo, em 1993, intermediado pelos Estados Unidos, entre a autoridade palestina, liderada pelo Yasser Arafat, e o primeiro-ministro israelense, o Yitzhak Rabin. Ele chegou a ser assinado, mas nunca foi cumprido esse acordo de paz de 1993. E aí permanecem as disputas entre Israel e Palestina, frequentemente, recorrentemente acontecendo, como aconteceu recentemente em maio de 2021. Obstáculos para a paz na região que nós podemos apontar. Primeiro deles, fundamentalismo religioso. E isso é de ambos os lados. O fundamentalismo religioso de judeus e de muçulmanos. Dificuldade de aceitar o outro, não aceitar o outro próximo, não aceitar muitas vezes nem que o outro exista. Esse é mais um obstáculo. Construção de assentamentos de Israel em áreas que seriam palestinas pelo plano de partilha. Então, Israel construir assentamentos numa área palestina e mais, Israel ainda construiu um muro nessa área para proteger os colonos israelenses na Cisjordânia, que seria uma área destinada à Palestina. Além de ter assentamentos lá, Israel construiu um muro separando, então, protegendo aí esses colonos nesses assentamentos. E imagens como essa do canto direito da sua tela são recorrentes na região, ataques entre grupos extremos de um lado e grupos do outro lado, disputando o controle da região. O diálogo entre Israel e Palestina é sempre truncado pela eclosão de alguma violência a qualquer momento,
seja de um indivíduo, seja de um grupo extremista. Pergunta para você, qual o motivo que desencadeia a onda de violência entre Israel e Palestina? Que motivo está lá na origem? No século XX, qual o fator que está na origem aí dos conflitos entre Israel e Palestina? Você lembra? A proposta da ONU para a criação de um plano de partilha da Palestina, a Organização das Nações Unidas propôs em 1947 o plano de partilha da Palestina entre um Estado palestino e um Estado israelense, um Estado judeu. Essa era a proposta. Aprovou esse plano de partilha. Em 14 de maio de 1948, o Estado de Israel foi criado. Porém, o Estado da Palestina não foi criado. E aí começaram as disputas na região entre grupos que reivindicam a presença num território e grupos que não querem a presença do outro próximo. Então, essas disputas têm como motivação no século XX essa proposta de partilha que não foi integralmente cumprida. Nessa aula, você viu que a Alemanha foi considerada culpada pela Primeira Guerra Mundial e a Alemanha foi duramente punida pelo Tratado de Versalhes de 1919, depois da Primeira Guerra Mundial. O mapa da Europa ainda foi redesenhado com o surgimento de novos países e o fim dos impérios, Império Alemão, do Império Austro-Húngaro, do Império Otomano. O plano de partilha da ONU de 1947 para a criação de Israel e Palestina não foi integralmente cumprido, gerando muitos conflitos. É isso, galera. A gente fica por aqui na nossa aula. Bons estudos para você. Tchau, povo!